Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre algumas actions que eu desenvolvi para trabalhar com fundo e assunto. Vamos supor que eu queira deixar esse fundo liso sem essas imperfeições e manchas. Então eu tenho uma action aqui, ela está no grupo de fundo. E o nome dessa action é alisar fundo. Eu dou um clique, o Photoshop já faz a aplicação ali dos filtros. E automaticamente eu já tenho fundo liso, perfeito, e a modelo separada, cada um em uma camada diferente. Se acontecer da seleção não for perfeita, né, como aqui nesse caso dos brincos, uma parte dos brincos não foi selecionada, a gente pode entrar na máscara e trabalhar essa máscara aqui com um pincel na cor branca, para a gente poder revelar, né, para tornar a aparecer essa informação, e a gente vai pintando sobre o brinco, né, sobre a área que precisa ser revelada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouquinho a opacidade aqui do fundo para eu poder ver a imagem original, né, aquela primeira lá do background. E aí eu vou na máscara e vou pintando com o pincel em branco para revelar essas partes que ficaram ocultadas, né, ocultas. Eu faço isso nos os dois lados. Torno a colocar a opacidade em 100%, a opacidade do fundo. E agora a imagem já está 100% ali com a seleção correta. Eu tinha usado ali o fluxo baixo do pincel, então eu tornei a colocar em 100% e estou pintando novamente aqui para poder fazer a revelação em 100%, né? Para aparecer totalmente aqui o brinco. Deixa eu ver aqui na máscara, agora sim, 100%. Esse é o antes e o depois. Vamos ver a imagem inteira? E se eu quiser adicionar uma textura nesse fundo? É possível também. A gente vem aqui, inserir textura. É importante primeiro a gente selecionar a camada do fundo, porque a textura vem acima dela. Agora sim, eu clico em inserir textura. Aí você vai buscar aí na sua galeria de imagens uma textura que fique bacana, que você queira. Eu vou colocar essa aqui e vou clicar em inserir. Ele vem como um objeto dentro da transformação e basta você redimensionar, encaixar ali da forma que você queira. E pronto, aplicou, a textura já fica sobreposta ali ao fundo, né? Mantendo as cores do fundo, porém com os traços, né, da textura. Você ainda pode mexer com opacidade. Pode desligar aqui os filtros inteligentes para ver a imagem original, mesclando com a de baixo. Enfim, aí vai da sua criatividade, do que você estiver buscando como textura, como cores para a sua imagem. Eu vou deixar com o filtro inteligente ativado. E esse é o resultado que eu tenho para essa imagem. Vou dar outro exemplo aqui. Essa outra imagem também temos um fundo interessante, porém ele mostra marcas de amassado, não está totalmente liso. A gente aplica novamente a action. O Photoshop já está fazendo ali, aplicando as ações. E com alguns segundos a gente já tem o resultado. O fundo totalmente liso, perfeito, mantendo a transição do degradê das cores, né? Eu vou inserir novamente uma textura, como a gente fez na primeira imagem. Vou buscar aqui uma textura diferente. E vai ser essa daqui. Basta eu redimensionar, deixar na posição que eu queira. Assim tá legal. E pronto, ele já aplicou, já tirou as cores, né? Já ficou ali bem mesclado com o fundo. Se eu quiser, eu também posso modificar a posição, né? Para cima, para baixo, a posição que eu quiser. Posso tirar os filtros inteligentes. Posso mexer aqui na opacidade da camada. E também, ó que legal, a gente pode mudar o Blend Mode para ele interagir de forma diferente. Tem Blend Mode aqui, por exemplo, esse que clareia, né, deixa a imagem mais contrastada. Se aumentar a opacidade, olha que interessante também que fica.
Agora eu vou mostrar um caso diferente. Olha só essa imagem. Essa imagem tem ali como fundo só um pequeno pedaço que cobre o modelo e o restante a gente tem um fundo vazado, né? Partes que a gente não quer que apareça, afinal de contas elas distraem a atenção. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ferramenta de seleção, vou rapidamente aqui fazer uma seleção em torno da modelo, das partes que eu não quero, né? Das partes que eu quero tirar. E agora eu venho aqui em preencher o fundo, dou um clique e o Photoshop vai preencher de forma inteligente com base no conteúdo. Bom, a primeira parte a gente já fez. Agora basta a gente tirar esse amassado, né? E a gente já tem uma action para isso. Clica em alisar o fundo. Rapidinho o Photoshop já aplica as ações. E tirou até demais, né? Tirou ali o banquinho que a modelo está sentada. Mas isso não é problema. Se isso acontecer, a gente seleciona novamente as partes que ficaram faltando. Eu vou usar essa ferramenta de seleção de objeto. Algumas partes ainda faltaram, partes internas. Eu vou usar essa ferramenta aqui de laço poligonal e completo aqui a minha seleção. Eu vou voltar a exibir aqui o fundo, vou lá na máscara, onde está o assunto, né, a modelo. Olha só as partes que não ficaram selecionadas. Agora eu venho aqui com o pincel na cor branca, vou aumentar aqui o tamanho do pincel e vou pintando para preencher de branco na máscara essas áreas que não estavam aparecendo. Aqui no fundo ficou com esse probleminha, né? A gente vai dar 2 cliques, ele é um objeto inteligente. Vamos abrir o objeto inteligente para editar. Então agora a gente vem com a ferramenta de seleção, seleciona o entorno do objeto e a gente vem aqui na nossa action, preencher fundo. Agora é só fechar, salvar o objeto inteligente e ele volta atualizado para o nosso projeto. O elemento que ajuda a colar as montagens é o ruído. Então, a imagem original, veja aqui no braço da modelo, existe uma certa quantidade de ruído. O fundo precisa igualar esse ruído para ter mais veracidade, ser mais fotográfico. Então, a gente tem aqui ó, a aplicação nessa action, aplicação de ruído. Eu vou entrar aqui para a gente editar. Como você vai fazer isso? Ó? Aqui tem a intensidade do ruído. Eu vou subir gradativamente e vou comparando com a imagem original. Eu acho que cabe mais ruído, 4%. 4% já está bem legal, está bem colado com a imagem, como se fosse realmente da fotografia. Olha só, com o fundo desligado, com o ruído desligado, o fundo fica totalmente liso e não convence, né? Então agora, ó, com o ruído ligado, a gente já tem um fundo que convence melhor. Se você quiser recuperar partes do fundo original, você vai fazer o seguinte. A gente vai primeiro criar uma máscara ali na parte de fundo. E aí eu vou te mostrar aqui no fundo original o que a gente tem ali de elementos. Eu quero voltar a mostrar um pouquinho do fundo original. Para isso eu vou pegar aqui o pincel na cor preta e vou pintando na máscara com fluxo baixo para tornar a aparecer. Nesse caso eu estou tirando o efeito dessa camada para poder aparecer o de baixo. Dessa forma você consegue fazer essa mesclagem, né? Caso você queira recuperar partes do fundo original. Vamos para mais um exemplo, essa imagem. Essa já tem o fundo todo preenchido, mas eu quero deixar o fundo liso. Então eu vou clicar em alisar fundo. O Photoshop já está aplicando a action, as ações. Pronto, tirou tudo, inclusive o banco, o moço vai cair daqui a pouco. Então a gente tem que corrigir ali e devolver o banquinho para ele. É semelhante ao que a gente fez na outra imagem. Para isso, a gente vai fazer a seleção aqui, né, visualizando a camada original. A gente faz uma seleção de objeto e o Photoshop vai fazer o cálculo e me devolver a seleção correta ali do objeto. Com o pincel na cor branca, eu vou ali na máscara do assunto, deixo o fluxo em 100% e vou preencher, vou pintar dentro dessa seleção. Aí ela torna a aparecer.
Tá aí o antes e depois, para a gente comparar. Antes, depois. E eu quero inserir uma textura. A gente vai clicar aqui em inserir textura, acima desse fundo, né, da camada de fundo que a gente tinha selecionado. Escolhi aqui minha textura, vou redimensionar ao meu gosto. Deixo na posição que eu quero e dou Enter. Pronto. Eu vou salvar a seleção aqui e vou mostrar um outro exemplo que a gente pode fazer com essa imagem. Eu vou guardar a seleção aqui numa camada de ajuste, vou apagar as outras que eu tinha feito. E agora eu vou aqui nas Actions e vou selecionar aqui, ó, trocar fundo e harmonizar. Já é uma action diferente. Eu vou escolher um fundo, no caso esse aqui. Posiciono, vou dar um Enter. Note que além de trocar o fundo, o Photoshop também harmonizou a minha imagem com as cores do fundo. Eu vou substituir a seleção por aquela que a gente já tinha salvo, né? E olha só, nessa camada aqui de ambientação, a gente tem as cores harmonizando com o fundo. Para continuar a minha edição, eu vou criar uma cópia de visualização de todas as camadas. Eu deixo ali na última que eu criei e clico aqui. O Photoshop já criou uma visualização com todas as camadas visíveis. Eu preciso agora desfocar o fundo. Eu tenho como fazer esse efeito? Tenho sim. Eu venho aqui em fundo e vou escolher desfocar o fundo. Clico na Action. Ela vai abrir esse filtro aqui de desfoque e eu vou trazer esse ponto de foco bem embaixo do modelo, que é a área de foco. Então a gente vai simular o foco de uma câmera, né, de uma lente fotográfica. O ponto é a área central de foco e à medida que eu vou distanciando as linhas, eu vou perdendo foco. Ou seja, eu vou tendo o fundo mais desfocado. Você pode ainda aumentar ou diminuir a quantidade de desfoque. Pode adicionar aqui também o bokeh, né, o efeito de bokeh, que é aquelas bolinhas no fundo, onde tem um estouro de luz. E aqui eu vou dar um OK para aplicar o efeito. E esse é o nosso antes e depois, ó, com o desfoque do fundo, sem o desfoque do fundo. Bom, agora a gente vai fazer uma manipulação de imagem. Eu vou integrar essa modelo nesse cenário. A gente vai começar fazendo o seguinte. Vamos tratar a pele dessa gestante. Para isso eu vou usar uma action que eu preparei aqui de tratamento de pele, pele high pass invertido. Esse é um tratamento de pele rápido, tá? Então, primeiramente a gente vai zerar aqui o raio. Zerando o raio, a pele está original, sem nenhuma suavização. À medida que eu vou subindo, eu vou aplicando mais suavização na pele da modelo. Então a gente vai chegar num valor que tire todas as manchinhas e no próximo filtro a gente vai devolver as texturas da pele que foram perdidas, né? Então como que funciona? Se a gente zerar o raio, a gente tem nenhuma textura. E à medida que a gente vai subindo, a textura vai retornando. Então a gente tem que encontrar um meio termo, um valor que a gente consiga ver bem a textura da pele, mas sem manchas. Chegou no valor, a gente dá OK. Aplicou e inverteu a máscara. Então a máscara em preto não está mostrando efeito. Para revelar, a gente vem aqui com o pincel na cor branca e a gente vai pintar somente em cima da pele. Eu vou usar aqui um pincel suave na cor branca. Eu seleciono ali a máscara, não a camada, mas sim a máscara da camada, e vou pintando sobre a pele, tá? Eu não vou passar nas partes de contorno, como eu falei, nenhuma parte de alto contraste, só nas partes lisas mesmo. Ó, tá vendo como fica estranho se eu passar no lábio ou nos olhos, nariz? Então eu não vou passar nesses lugares. Somente na pele, em cima da pele. Cuidado também com as bordas. Não passa muito próximo às bordas. Aqui na barriga é muito importante para deixar bem lisinha, né? Fica bonito ver a passagem da luz, as transições, o degradê.
bem suave, sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca. As pernas também ficam lisinhas, porém sem perder a textura, né? Se você der o zoom, você vai enxergar a textura da pele. Então não é aquela pele de boneca, mas sim uma pele humana, com textura. Feito isso, a gente já passou a action na pele, já suavizamos. Agora a gente vai trabalhar... Ah tá, ó, aqui na parte do contorno pegou um pouquinho perto ali do pé da barriga, a gente pode tirar invertendo o pincel ali para preto, tá? Já fiz a correção. Para dar continuidade, agora a gente vai usar essa action, que ela tira cópia de todas as camadas visíveis numa única camada. Então eu tenho aqui a cópia de todas as camadas. Em cima dessa cópia, eu vou aplicar uma action para alisar tecidos. No caso, se a gente vê de perto aqui, a camisa ela está com amassados, né? E a gente pode retirar, remover esse amassado com essa action, desamassar tecidos. Eu clico uma vez. Aí esse primeiro filtro, eu vou aplicar a quantidade de desfoque, sempre no raio, né, na parte superior. Eu posso zerar e aplicando um raio maior até conseguir um efeito de desfoque que eu queira. Ali pensando na superfície, não nos contornos, tá? Pensando na superfície do tecido. Então, eu acho que aqui por volta de 20 e pouco, 30, 32, vou deixar em 32 pixels, eu dou um OK. Aí ele abre o segundo filtro. Esse segundo filtro eu vou deixar um valor de raio baixo, porque eu quero apenas as texturas. A textura mínima do tecido. Então é bom até você dar um zoom em 100%, para poder visualizar de pertinho. E aí você aplica uma textura mínima. Você pode ir descendo o valor ali, para deixar a textura mínima do tecido. Porque ele vai ficar bem evidente no final da aplicação da action. A action está organizada dentro desse grupo. A parte de textura já está ali com a visualização desligada, só para a gente poder enxergar a parte dos volumes e cores. E para trabalhar nesses volumes e cores, a gente vai usar o pincel de mistura. E aí você deixa com esses mesmos valores aqui que eu estou usando. Copia exatamente igual. Vamos escolher aqui um pincel suave e fazer os movimentos respeitando a direção da luz, tá? A gente não pode pintar numa direção misturando luz e sombra. Então a gente tem que fazer movimentos curtos, 3 a 4 movimentos, na direção da luz, né? Na direção da sombra também. Então se tiver uma direção vertical, a gente mantém essa direção vertical. O movimento dos traços, né? A gente vai misturando as cores próximas. E para isso você pode modificar o tamanho do pincel a todo momento. Então, se você for fazer um traço fino, diminui o pincel para a espessura daquele traço. Se for um traço maior, você aumenta a espessura do pincel. Isso você pode fazer com o atalho do teclado. Abrir colchetes, fechar colchetes. Isso facilita bastante na edição. E você ganha velocidade, né? Você ganha tempo agilizando, usando as teclas de atalho. Então, para todas essas formas, onde tiver amassado o tecido com imperfeição, você pode ir passando o pincel. Alguns momentos você vai usar o pincel em forma circular, né, um movimento circular. Em outros momentos você vai usar um movimento mais reto, né, vertical, horizontal, diagonal. Lembrando que os movimentos são curtos. Você vai clicar, fazer 3 a 4 movimentos, soltar o clique e clicar de novo. Não é num único clique, tá? Então você clica, faz o movimento, levanta. Clica, faz o movimento e levanta. Repete o processo para todas as partes que você julgar necessário, até deixar tudo liso, todo o tecido liso. Agora a gente habilita aqui a camada de textura. Você pode desligar e ligar para comparar o antes e depois. Se tiver muito forte a textura, você abaixa aqui a opacidade, para ficar semelhante ao original, tá? Ó, ficou bom, já está numa quantidade razoável. Agora a gente vai criar uma máscara de camada em preto para esconder todo o efeito. E a gente vai aplicar, mudando aqui o pincel para o pincel normal, na cor branca. Lembrando que o branco ele revela, né, na máscara, e a gente vai pintar nas áreas onde o tecido está amassado.
Olha só, eu vou mostrar aqui na máscara aonde a gente está pintando, tá vendo? Onde está em branco é onde eu passei, onde eu estou revelando o efeito no tecido. Não precisa passar nas bordas, tá? Nos contornos, essas partes muito marcadas. Só passe mesmo na parte interna do tecido. Agora a gente vê o antes e depois. Olha que diferença, o tecido liso, como fica muito mais agradável, né? Com a nossa imagem pronta, vamos usar novamente aquela action de unir todas as camadas numa única camada. Vamos pegar a ferramenta de seleção, arrastar a nossa modelo e soltar sobre a outra imagem que a gente vai usar como fundo. Eu vou reajustar aqui o tamanho da modelo, na proporção que eu quero, né? Aqui, sobre o fundo. Vou deixar aqui e vou selecionar assunto. O Photoshop automaticamente vai fazer a seleção da modelo. Feita a seleção, eu vou criar uma máscara clicando aqui embaixo. Pronto. Eu já tenho a modelo recortada. Essa é a máscara da camada. Eu seleciono a camada da modelo e eu preciso agora ambientar a modelo ao fundo para que ela faça parte desse ambiente. Eu vou primeiramente deixar selecionado a camada da modelo e vou escolher aqui uma action chamada ambientar com o fundo. Eu dou um clique e o Photoshop já aplicou as cores ali, ó, que faz mais sentido com o fundo da imagem. Se eu quiser, eu posso ainda dosar a quantidade dessa cor aqui na opacidade. Eu posso abaixar ou aumentar a opacidade de acordo com o meu gosto. Agora eu quero criar um novo efeito, um efeito de vinheta, trazendo a atenção para modelo. A vinheta é o escurecimento das bordas. Então eu venho aqui, deixando ali selecionado a camada da modelo, eu venho aqui, vou selecionar primeiramente ali na máscara. Vou segurar o Ctrl, dar um clique em cima da máscara, aí eu copio a seleção. E agora sim eu clico na Action, vinheta personalizada. O Photoshop aplicou a vinheta, eu vou jogar essa camada por cima de todas. E olhando aqui, ó, o Photoshop aplicou a vinheta, o escurecimento, em cima da modelo, porque ela está marcada na máscara de branco. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em Imagem, Ajustes, Inverter. Eu posso fazer isso também com Ctrl I. O comando Ctrl I do teclado vai inverter a camada. Agora sim, a parte que está branca, que seria o fundo, está com a vinheta aplicada. E a modelo está protegida ali, pintada de preto na máscara. Então eu tenho esse escurecimento. Mas eu posso deixar isso melhor, dando 2 cliques na máscara e abrindo aqui, ó, a difusão, para ter um espalhamento, né, um degradê entre a parte preta da máscara e a parte branca. Eu não vou deixar no máximo da difusão, porque eu perderia o efeito, né? Então eu vou achar um meio termo aqui, e aí eu tenho uma aplicação perfeita, suave, gradativa do efeito. E já que o fundo tem um pôr do sol, eu vou aplicar aqui uma action de luz do sol. Eu vou fazer isso em cima dessa camada da modelo e abaixo da vinheta. Vou lá e clico em luz do sol. Pronto, agora a gente tem o sol aplicado na nossa cena. Ele está dentro desse grupo, né? Então, para a gente poder manipular o sol, a gente vai dar 2 cliques aqui na camada de ajuste. Vou te mostrar aqui dentro, ó, tem as cores do gradiente, né, que está formando ali o sol. A gente consegue manipular clicando dentro dele e arrastando para onde a gente quiser, mudando a posição ali na nossa cena. Então eu vou deixar o sol aqui mais ou menos onde está ali o sol se pondo, né, o sol natural. Eu ainda posso aumentar o tamanho, mexer na escala. Eu vou deixar ele um pouco menor. Por padrão ele vem em 100%. Vou deixar assim. E agora eu vou criar uma máscara. Clicando aqui no grupo, eu vou criar uma máscara. A máscara está em branco, está mostrando o efeito. Se eu apertar Ctrl I, eu inverto a máscara para preto, escondendo o efeito. Então, eu vou deixar aqui o efeito ativo. E na máscara, eu vou selecionar agora a cor preta, o pincel na cor preta. E vou abaixar um pouco o fluxo, para eu poder pintar por cima da modelo e tirar um pouco dessa intensidade do sol que está pegando na pele dela.
Eu quero que entre apenas um pouco dos raios, né? Note aqui na máscara, a área que a gente pintou, a gente está suavizando ali para não ter tanta incidência do sol. Ó, o antes e o depois. Eu posso aumentar aqui, se eu quiser, a qualquer momento. Posso aumentar a intensidade, o tamanho, né, na verdade, da fonte de luz. Se você segurar o Alt e clicar sobre a máscara, você consegue ver exatamente ali aonde você está pintando. Eu vou pintar mais um pouco aqui, para tirar um pouquinho mais da luz. E basicamente esse é o efeito que a gente consegue do sol. Eu ainda posso vir aqui, ó, abrir o ajuste de matiz e saturação e modificar tanto a matiz, né, o tom das cores, quanto a saturação. Eu posso dar um ganho na saturação, deixar a cor mais forte, mais aparente. Posso mexer na luminosidade, escurecendo ou clareando. Vamos ver de perto como ficou? Olha só a pele como ficou bem suave, com a transição bonita, né, agradável. As cores, a ambientação, tudo isso a gente conseguiu por meio das actions. Agora, para finalizar, eu vou abrir aqui o grupo de actions de rosto e vou dar um clique ali em batom. O Photoshop já criou uma action com a coloração certa, com a aplicação correta. Basta eu pegar o pincel branco e aplicar na máscara, contornando ali a parte interna dos lábios da modelo. Eu vou finalizando por aqui. Se você quiser adquirir agora as minhas actions edições criativas, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.